Que alegria ter vocês aqui, que alegria celebrar esse tempo, essa nossa história com uma igreja. E eu quero te convidar para o texto de Isaías, capítulo 6. Quero invitar-lhes, não? Para Isaías, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 1. Oi, ahora? Sí, ahora sí. Yo no estaba hablando bien porque no tinha micrófono, ¿no? Agora tengo. Vocês dão risada, né? Vamos lá, gente. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo, que tem nos sustentado, nos guiado. E nós pedimos agora, eu peço ao Senhor que a Tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A gente está falando esse mês de conexões reais em tempos de inteligências artificiais. E a gente está no Cante 21, que é um tempo especial de louvor, de adoração. É lógico que louvor e adoração não se remete somente à música. A gente entende que louvor e adoração deve ser um verdadeiro estilo de vida para nós. Mas com certeza a música nos coloca nesta conexão especial. O tempo de música e que nós chamamos de louvor e de adoração, de fato nos conecta especialmente com Deus. E esse texto de Isaías fala dessa visão extraordinária do Senhor assentado num alto e sublime trono com os serafins, e os serafins cantando, os serafins adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da sua glória. Está cheia da glória de Deus, né? Ou deveria estar cheia da glória de Deus. Um dos problemas do nosso tempo é que parece que a terra está cheia da glória dos homens. Pessoas estão criando impérios e requerendo glória para si, conforme lá a Torre de Babel. Nós, para sobreviver no mundo, talvez queiramos também
fazer força, projetar o nosso nome, criar o nosso marketing, termos os nossos seguidores. Talvez aqueles que, quem sabe, além de nos seguir, nos louvem. Mas a adoração coloca e deve colocar a nossa mente e o nosso coração no eixo. E colocar a nossa mente e o nosso coração no eixo é render glória a quem é devido. Aprumar o nosso coração e a nossa mente é exatamente essa experiência de ver o Senhor e ver a terra cheia da sua glória. E a gente tomar a consciência de que não vale a pena a glória dos homens. Não vale a pena bater palma para louco dançar, como dizem por aí. Não vale a pena se amedrontar ou se render diante da glória ou do poder daqueles que se acham gloriosos nesse tempo. Não vale a pena a gente querer colocar a gente mesmo como aqueles que são dignos de louvor. Porque, de fato, às vezes as pessoas perdem a noção de quem elas são. Às vezes as pessoas começam a se achar o centro do universo. Como assim você não me viu? Como assim você não me notou? Como assim você não falou direito comigo? Você tem alguma coisa contra mim? Não, eu só não te vi. E você não é o centro do universo. Deixa eu te dizer isso. O ambiente escolar tem sido marcado pela reclamação de professores que, por sua vez, não reclamam tanto dos alunos, reclamam dos pais dos alunos. Porque os pais dos alunos acham que os seus filhos são o grande alecrim dourado do jardim. E os seus filhos são o centro do universo. Ninguém pode falar nada a respeito dos seus alecrins dourados. Eles são centrais no mundo, no universo. O sol, a lua e as estrelas têm de se render às obras de arte que eles rabiscam no papel. A gente está nesse mundo, a gente está nessa doideira aí. Então a experiência de Isaías é uma experiência da gente colocar a mão na nossa consciência e dizer assim, peraí, quem é digno de glória mesmo? Quem é aquele a quem o céu, a terra, o universo todo deve render louvores e adoração? Quem é aquele que de fato está no centro de todas as coisas e sem ele nada do que existe poderia se sustentar? É Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. A gente tem um estilo de igreja que é esse caixote aqui assim, né? Mas o estilo de igreja mais antigo, e especialmente católico, foi construído para mostrar a grandeza de Deus e a pequenez humana. Por isso que as portas das igrejas mais tradicionais são muito altas. É por isso que o teto é muito alto, o pé direito é gigante. É para isso mesmo, é para a gente entrar e ver o quanto a gente é pequeno. Ver o quanto Deus é grande. Ver o quanto Ele está acima de tudo que existe e que pode existir e que a gente possa ver. E a experiência de adoração deve nos ensinar
cada domingo, cada momento de culto, ou cada experiência de adoração sozinho que seja, deve nos colocar assim: peraí, deixa eu dar glória para quem é devido. Deixa eu abandonar aqui a minha idolatria, porque idolatria é adorar alguém ou alguma coisa que não seja o Deus verdadeiro. Então deixa eu abandonar aqui as minhas idolatrias e deixa eu me render a esse Deus verdadeiro. Quem está no trono não sou eu. Quem está no trono não é meu filho. Quem está no trono não é o meu político favorito. Quem está no trono não é o artista que eu mais admiro. Quem está no trono não é o palestrante que eu mais gosto. Quem está no trono é o Deus Todo-Poderoso. E a gente tem de alinhar o nosso coração e lembrar nós mesmos disso. Porque senão a gente bagunça. E de repente a gente está se dobrando diante de alguém ou de alguma coisa que não é Deus simplesmente. E que é algo que a gente está projetando de nós mesmos, do nosso ego, ou do nosso filho, ou de qualquer outra coisa, que não é essa adoração ao Deus verdadeiro. E o que Isaías está vendo é: existe um trono, e desse trono descende uma glória que cobre toda a terra. Deus está em seu alto e sublime trono. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa dizer uns aos outros a respeito disso. Olha, o mundo está caótico, está uma loucura, está desgovernado, ou pelo menos parece desgovernado, mas Deus está no seu alto e sublime trono. Deus é o Senhor do universo. Isso serve para a gente confiar de que a história e o futuro estão nas mãos dele. E serve para a gente baixar a nossa bolinha também e crer que nós não estamos no centro do universo, que nós não governamos a história, que nós não temos nas nossas mãos. Jesus diz assim: quem é o homem para que acrescente um centímetro à sua altura? Quem somos nós? A gente tem poderes limitadíssimos. E é necessário que seja assim, porque com o pouco poder que a gente tem, a gente já se depara com gente tão arrogante e que se acha tão poderosa, quando todo o poder é do Senhor. E a gente precisa lembrar isso, lembrar as pessoas disso, lembrar nós mesmos disso, lembrar os nossos filhos disso, de que eles são queridos, amados, abençoados, mas não são o centro do universo, não estão num alto e sublime trono, nem é possível que estejam. Esse lugar está ocupado pelo Deus que governa toda a história. A outra coisa é que nesse encontro com o Deus que governa toda a história, que está no seu alto e sublime trono, o Isaías olha para si mesmo e diz: eu estou perdido, porque eu sou um sujeito pecador e estou rodeado de outros tão pecadores como eu, e os meus olhos viram o Rei da Glória. E o que se entendia na época era: ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Ninguém, sendo pecador como pode ver a Deus, ver a santidade de Deus, ver a glória de Deus e não ser automaticamente fulminado por essa glória. Isaías ficou apavorado, de um santo pavor. Um santo pavor que é:
Estamos diante de um Deus todo santo, enquanto somos todo pecadores. A adoração tem que colocar a gente no nosso lugar e colocar Deus no lugar dele. O lugar dele é o alto sublime trono. O nosso lugar somos pecadores e estamos rodeados de outros pecadores como a nós. Essa é a nossa condição. É isso que nós temos que lembrar no espelho. É isso que nós temos que lembrar, e eu volto a figura aos nossos filhos. A gente brinca aqui, né? Os nossos anjinhos do Senhor. Vocês são anjinhos do Senhor, mas são pecadores do Senhor. Precisam de limites, orientações, contenções. Só que não é só eles, somos nós. Nós precisamos de limites. Nós precisamos de contenções. Nós precisamos de orientações de outros. Nós precisamos, às vezes, que alguém nos diga: ei, baixa a bola. O universo não está a seu serviço. Você não é o alecrim dourado do universo de Deus, não. Você é um ser humano dentre todos os bilhões de seres humanos. Você está no universo, e o universo tem bilhões de anos, ou milhões de anos, ou sei lá quantos anos tem o universo. E você vai viver aí os seus 80, 90, se tiver muita saúde e muita sorte. O universo, o sol não gira em torno de você. Eu acho engraçado que depois do meio-dia tem gente que fala assim: não é boa tarde porque eu não almocei. Então só é boa tarde se ela almoçar. Quer dizer, o sol e o universo só muda da manhã para a tarde se o alecrim dourado almoçar. Se o alecrim dourado não almoçar, é bom dia ainda. Não. Depois do bom dia, depois do meio-dia, ou depois das 11h59, meio-dia é boa tarde, porque já entrou a tarde. E não me importa se você almoçou, se você não almoçou, porque você não é o relógio do universo. O seu horário do almoço não dita as regras do mundo. Você não comanda as estações do ano. Você não decide se vai fazer sol, ou se vai chover, ou se vai estar frio, ou se vai estar calor. A sua vida não é um marcador do universo. Você não é o centro do universo. Às vezes a gente precisa lembrar o pessoal disso. O pessoal está esquecendo. O pessoal está esquecendo. E a gente está esquecendo disso. Talvez a gente está esquecendo, inclusive, porque as nossas igrejas passaram a alimentar certos egoísmos, certos antropocentrismos, né? E aí a gente se inflou de que a gente é poderoso, de que nós somos realmente os queridinhos do Senhor. E a gente não se coloca no lugar de dizer: não, peraí, eu sou pecador. Eu não só sou pecador, como eu estou rodeado de pecadores. Essa é a conclusão de Isaías. Eu sou pecador, e não é que eu sou pecador sozinho. Eu sou pecador e eu estou no meio de um bando de pecadores. O que Deus vai fazer com a gente? Vai nos exterminar? Vai nos matar? O que Ele vai fazer? Porque olha, esse mundo aqui, não sei não. A começar em mim, tem pouca coisa dentro de mim que agrade a Deus. E tem pouca coisa dentro do meu Brasil que agrade a Deus. E tem pouca coisa no universo que agrade a Deus.
que seja minimamente compatível com a santidade de Deus. Esse era o desespero de Isaías. A verdadeira experiência espiritual, e eu não sei quantas você já viveu, deve te dar um santo temor. Deve te dar um negócio assim: caramba, Deus me visitou. E foi um negócio que me sacudiu, foi um negócio que me arrepiou, foi um negócio que me amedrontou, foi um negócio que me assustou. Porque Deus é Deus. Ele é o Rei do universo, Ele é maior do que tudo, do que todos. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E o que eu sou? Eu sou uma formiguinha nesse universo. É o que eu sou. Então, a experiência espiritual nos coloca no nosso lugar. E a gente tem de lembrar isso. Qual é o nosso lugar? A gente é pecador mesmo. Mas o texto continua, e o desespero de Isaías tem uma solução, porque os serafins voaram com uma brasa viva trazida do altar e toca nele. Porque é isso que a gente precisa, né? Que do altar de Deus venha algo ou alguém, porque veio Jesus depois, que nos toque. E com esse toque, ele diz ainda: olha, veja, agora que eu toquei em você, eu toquei em seus lábios, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Calma, eu sei que você está desesperado como pecador, e é motivo de desespero sem Jesus, porque estaremos todos automaticamente condenados. Mas algo vem do altar de Deus e diz: a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Não é assim? Não é Jesus que vem do céu até a terra para nos libertar e nos curar dessa condenação eterna, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a gente não seja fuzilado, morto, virado pó automaticamente ao ter uma experiência com Deus. É a experiência de Isaías. Então, um filósofo cristão, acho que Blaise Pascal, diz que o conhecimento de Deus ou a experiência de Deus sem o verdadeiro julgamento a respeito de si nos fará arrogantes. O conhecimento de Deus, a experiência com Deus sem o devido julgamento de si nos fará arrogantes. Mas o conhecimento de si sem a experiência com Deus nos fará desesperados. Porque se a gente conhecer a nós mesmos e nos vermos pecadores e não tivermos a fé no perdão de Deus, vai nos restar o desespero. E aí é por isso que nós temos que ter a experiência e o conhecimento de Deus, junto com a experiência e o conhecimento do humano que somos nós. E aí nós não vamos ser nem arrogantes, nem desesperados. Nós teremos esperança na redenção, na salvação, na transformação que vem de Deus para nós. E veja, não é de nós para Deus, não é nós que nos transformamos, não é nós que alcançamos o trono da graça, não somos nós que voamos para o trono e alcançamos aquela brasa viva.
é a brasa viva que vem do trono até nós. É o Deus que desce do céu e vem até nós. E essa é a grande diferença cristã de todas as outras religiões. A maçante maioria das religiões fala de um humano que vai na direção de Deus, de um humano que acende vela, de um humano que faz promessa, de um humano que se ajoelha, de um humano que acende incenso para chegar a Deus. E a fé cristã inverte essa lógica, fala de um Deus que se achega a nós, de um Deus que vem até nós. E essa inversão faz toda a diferença. E por fim, gente, o Senhor conclama: a quem enviarei e quem irá por nós? E o Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Calma aí, o que tem a ver adoração com missão? O que tem a ver louvor e envio? Tem tudo a ver. Porque a adoração nos tira de nós mesmos. E se nos tira de nós e nos leva em direção a Deus, o nosso encontro com Deus necessariamente nos enviará ao mundo, nos enviará para a missão, nos enviará aos outros, nos enviará para o encontro com a nossa vocação, nos enviará para o serviço. E a gente está num tempo e num momento em que todos querem ser servidos, em que as pessoas se achegam à igreja buscando aquilo que a igreja pode lhe servir. Assim como as prateleiras do supermercado podem lhe servir, assim como o posto de gasolina com o seu frentista lhe servem, assim como o garçom do restaurante lhe serve. Mas quando a gente está numa experiência de adoração, esse negócio se inverte. Porque na nossa experiência de adoração, a gente se dá conta que a gente não é o centro, a gente se dá conta que não somos nós sentados num alto e sublime trono, a gente se dá conta que nós somos baita pecadores, mas que Deus nos perdoa, que Deus vem até nós. E a resposta que nós damos a Deus deve ser: Senhor, e agora? O Senhor quer me usar agora, então? Agora eu vou. Agora eis-me aqui. Eu estou aqui, pecador, mas perdoado. Eu estou aqui, eu enxerguei o Senhor, o seu trono, os serafins, os querubins, eu estou aqui. Agora me envia. E aí a pergunta é: como é que eu sirvo melhor? Como é que eu me coloco diante de Deus em serviço, em adoração, em louvor? A gente cantou aqui em inglês, né? Eu não gosto muito do etnocentrismo norte-americano, essa coisa do império, né? Me incomoda um pouco. Talvez o bloqueio do meu inglês esteja por aí, inconsciente. Mas tem uma coisa muito legal, que a palavra culto em inglês é serviço, né? Você vai lá numa igreja lá fora e serviço às 10 da manhã, serviço às 6 da tarde. Não, desculpa, serviço às 10 a.m. or 6 p.m. Ó, vamos parar por aqui, né? Não consigo mais muito que isso. Porque, de fato, a adoração e o louvor deve ser uma experiência de serviço. Deve ser uma experiência
de quem coloca seus dons e talentos diante de Deus. Deve ser uma experiência de quem não vem para ser servido, mas que vem para servir. Deve ser uma experiência de que sai daqui de uma experiência espiritual e vai ao mundo numa disposição de servir e não de ser servido. Um dos meus mestres me ensinou que uma pessoa endemoniada é um ego absoluto. Um ego absoluto é um demônio. Que tudo é para si, que tudo é sobre si, de que ele é tudo, ele é o centro do universo, ele devora tudo, ele consome tudo, tudo é sobre ele mesmo. Isso é um demônio. Isso é uma pessoa endemoniada. Uma pessoa totalmente cheia de si é uma pessoa totalmente endemoniada. Não há espaço para Deus, não há espaço para o outro, só há espaço para ele mesmo. Paulo diz: o Deus deles é o vento, o Deus deles é o próprio umbigo. Na nossa experiência espiritual, a gente vê a Deus, a gente se depara com o nosso pecado e a gente se põe a serviço. A gente diz: agora como é que eu respondo a esse Deus que me perdoa? Como é que eu respondo a esse Deus que fez tanto por mim? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu vou para onde o Senhor me levar. Eu vou servir conforme o Senhor me chamar. Eu vou agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz na minha vida. Eu vou deixar de ser autocentrado para ter Deus de fato no centro do universo e da minha própria vida. Eu vou estar a serviço. É essa a experiência do verdadeiro adorador. E eu gosto muito dessa nossa experiência comunitária, que tem sido uma experiência de engajamento em serviço. Eu gosto muito de uma experiência que a gente tem vivido na liderança da igreja, a despeito dos nossos pecados, a despeito da nossa condição humana, mas os nossos líderes são os primeiros que chegam e os últimos que vão embora, porque já entenderam que a liderança é serviço. E essa experiência que a gente quer transmitir e transbordar daqui. De que, de fato, nós não somos o centro do universo. Deus é o centro. E a gente está a serviço, a gente está em missão, a gente vai em adoração. E aí a missão deve ser o resultado da adoração. O John Piper diz que é necessário missão porque falta adoração. Quando todos os povos o adorarem, a missão estará finda. Enquanto todos os povos não adoram, estamos em missão para que todos o adorem. Começamos a missão dentro de casa, que todos da nossa casa o adorem. Não adorem a si mesmo, adorem a Deus. E a gente vai levando essa experiência de adoração, essa exortação a respeito de adoração ao mundo, para que todos o adorem, todos o vejam nesse alto e sublime trono, todos se vejam pecadores, mas todos se vejam recebedores dessa graça de Deus, o nosso Pai. Então, que seja assim, meus irmãos. Eu quero terminar te lembrando dessas coisas, tentando fazer com que você saia daqui com essa imagem do Isaías diante do trono, com essa imagem, talvez,
de nós diante do trono do Senhor, com querubins, serafins e tudo isso, e a gente podendo render glórias e louvores ao nome do Senhor. Que seja assim, e que o nosso novo ano como igreja, que já está se inaugurando, né? Já começamos a jornada para o 8º ano, seja essa jornada de adoração, de autorreconhecimento, de serviço, de envio para a glória dele. Amém? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar mais um pouco e continuar nessa experiência de adoração, de louvor desse Deus. Pai amado, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por toda a história que o Senhor revela para nós na Escritura. E obrigado por estar entre nós, de nos convocar para a adoração, para o louvor do teu nome. Alinha nosso coração, Pai, para que o Senhor ocupe o trono. Assim como o Senhor governa o universo, governa também nossa vida. Assim como o Senhor está no centro de todas as coisas, esteja no centro também da nossa existência, Pai. E nos envie, nos use, por onde formos, por onde o Senhor quiser, para a tua glória, em nome de Jesus.